Chamaria inicialmente o companheiro José Ibrahim. Otaviano Pereira dos Santos. João Batista Cândido. João Joaquim da Silva. José Eduardo Freitas de Almeida. José Ferreira Batista. Em memória do nosso companheiro Oswaldo Leal de Oliveira. Pedro Tintino da Silva. Ninguém conhece. Clóvis Ferreira Batista. Adalto Ferreira. Antônio Leme Mourão. Cícero Ferreira. Inácio Pereira. Naquele 16 de julho de 68, sem relembrar alguns fatos, por exemplo. Seria impossível fazer aquela manifestação sem a presença ativa da JOC, da Juventude Operária Católica, da qual João Cândido, Albertina e eu participávamos. Não dava para fazer aquele ato sem a presença marcante de militantes do Partido Comunista Brasileiro, o PC. E não dava também para fazer aquele ato sem a presença da Frente Nacional do Trabalho, que foram 3 movimentos que marcaram a história e que formaram aquela chapa, que foi a chapa verde, a chapa da oposição. E não dava também para fazer aquele movimento sem os companheiros que estão aqui, muitos que não pertenciam a nenhuma sigla partidária, nenhum movimento, mas que era trabalhador e que participava do seu dia a dia. Dentro aqui da Cobrasma, nós tivemos uma coisa marcante, que foi a Comissão dos 10. Por que Comissão dos 10? Porque na época tinha 10 departamentos de muita importância na empresa e os trabalhadores acharam por bem ter um representante em cada setor. E tinha mais 10 que eram os suplentes, então nós tínhamos essa comissão. Nós tínhamos o Dr. França Pinto, que era o chefe mor da Cobrasma, que ele passava na sessão, se um peão cumprimentasse ele, ele mandava o peão embora. Ele simplesmente chamou o peão e deu uma advertência. E não dá também para resgatar isso, para fazer esse ato, sem lembrar de Albertino Souza Oliva, que também era um advogado que trabalhou nessa empresa e que foi o braço direito do patrão, e que depois de alguns anos ele reviu a própria vida dele e passou a trabalhar juntamente com o 3/8, Antônio Vieira de Barros, Toninho, que casou no mês de maio e no mês de junho estava fazendo a greve junto com a gente. Eu casei no dia 29 de julho de 1967 e a gente não desvinculava isso da nossa luta aqui dentro da Cobrasma. Como é que a gente trabalhava? A gente levantava de manhã, chegava na sessão, cumprimentava cada um dos companheiros, falava: como é que está a sua sessão? Como é que está a forjaria? Como é que está a fundição? Como é que está o escritório? Como é que está a marcharia? Como é que está a forjaria de desbaste? Como é que está a ferramentaria? Doutor Roberto, ó, trabalham na mesma máquina, esse ganha R$4 por hora e esse ganha 3. Aí a gente resolveu o problema no mês seguinte, porque eu recebi o pagamento de emoção da então, já veio a minha equiparação de salário. Essa era a nossa luta no dia a dia, que trabalhava na fundição e que ele fazia a limpeza dos altos fornos. E um dia ele estava lá dentro fazendo a limpeza e o forno, né, o ponteiro saiu para fazer a corrida de aço. Quando ele voltou, ele despejou a escória e o companheiro estava lá dentro. Né? Então aquele aço caiu em cima do companheiro e o companheiro, infelizmente, não teve uma morte instantânea, mas praticamente, depois de algumas horas no hospital, o companheiro morreu. E sem tantas mobilizações, no dia seguinte foi o sepultamento do companheiro e a empresa parou por 5 minutos na hora do enterro do companheiro. Quando a gente ganhou as eleições, era apenas 2 companheiros, o presidente e o secretário. E a gente fazia o revezamento. Né? A gente fazia o revezamento. Por causa daquela greve, 300 companheiros foram presos, centenas de companheiros foram torturados aqui nesse portão, no portão de lá. Muitos companheiros tiveram que deixar o país, por causa do Zé Ibrahim e outros. Muitos companheiros tiveram lesões que até hoje pagam por isso. Um deles é o companheiro José Pedro de Araújo, que não está aqui presente. O meu tempo está... Bom dia para todos. O trem ainda, agora, esse que passou ainda é nacional, né? Os outros que estão na outra linha já é espanhol, né?
nem o trem vai sobrar mais rodear. Seria redundante falar de uma época e, principalmente, eu tenho dito isso nos locais onde eu tenho ido, que falar de uma época que a gente não vivenciou é muito mais difícil. Os fatos se misturam muito, fatos se criam em cima de fatos ocorridos e nem sempre aquilo que se fala hoje condiz com a realidade dos fatos que aconteceram à época. Então, para nós, é importante que os protagonistas, as pessoas que vivenciaram aquela época, que realmente sejam as pessoas que manifestem-se sobre a época. Né? Que, em nome do sindicato, a gente quer dizer que nós tivemos a preocupação de buscar resgatar parte dessa história. Essa história se mistura com a luta pela democracia. Eu sou o brilho dos teus olhos ao me olhar. Sou teu sorriso ao ganhar um beijo meu. Eu sou teu corpo inteiro a se arrepiar quando em meus braços você se acolheu. Eu sou o teu segredo mais oculto, teu desejo mais profundo, o teu querer.